Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 14 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, para começar, esses daqui são os dados tirados hoje do Ministério da Saúde e semana passada lembra que eu não tinha conseguido retirar os dados do Ministério da Saúde porque tinha tido algum problema de sistema, diversas secretarias estaduais não estavam enviando os dados, tinha até um boato que tinha sido hackeado o site do Ministério da Saúde. Então, eu queria chamar a atenção para esses últimos 3, 4 dias que a gente visualmente observa o quê? Que tem uma quebra na curva, que a gente vinha aqui num padrão de crescimento bem lento, e aí tem uma quebra aqui, bem nesse dia aqui, acho que é dia 10, 11 de novembro. Por que isso aconteceu? Porque realmente os dados estavam represados na semana passada e entraram todos mais ou menos ao mesmo tempo nesses últimos 2, 3 dias aqui dessa semana. Então, por isso que essa semana a gente teve um crescimento muito acima do crescimento da semana passada. É só observar, a gente vinha crescendo 4%, 4%, 4%, depois 3%, 3%, 3%, e aí semana passada a gente teve um crescimento muito abaixo, só de 2%, e essa semana voltou a 3%. Então, se a gente olhar aqui as novas confirmações por dia, a gente vê que realmente nesses 3 últimos dias a gente teve um número bem acima de novos casos do que nas semanas anteriores. Nesses 3 dias aqui, a gente teve aqui perto de 30 mil confirmações, 2 desses dias a gente teve mais do que 30 mil, o que não está mais sendo comum. E semana passada a gente ficou com pouquíssimas confirmações. Então, o que aconteceu foi, se a gente olhar as médias semanais aqui, a gente ainda observa que é muita diferença de uma semana para outra, da semana passada para essa semana. Só que isso aqui não está representando a realidade, exatamente porque foi um problema de sistema e os dados do Ministério da Saúde não se atualizam retroativamente. Então, o mais justo para a gente observar essas 2 semanas, sem dizer, a gente teve um grande crescimento e aqui a gente teve um grande decrescimento, é fazer uma média desses últimos 14 dias e tratar essas semanas como iguais. Então, se a gente fizer uma média de todos os casos nessas 14 dias, a gente vê que a gente está realmente no mesmo patamar das semanas anteriores, até um pouco mais baixo do que essa semana. Aqui, ó, 20.999, arredondando, né? 21 mil casos por dia nesses últimos 14 dias. Então, não é nada de se preocupar. Se a gente estivesse observando isso daqui, aí sim eu diria, meu Deus, essa semana a gente descontrolou, os casos estão aumentando muito, a gente voltou atrás aqui para patamar de 25 mil casos, mas não é isso o que está acontecendo. A gente teve 2 semanas aqui com dados meio discrepantes, com coisas estranhas acontecendo, mas agora parece que normalizou e a gente registrou aqui nesses últimos 14 dias 21 mil casos por dia, se a gente arredondar. E a taxa de contaminação, considerando esses 21 mil casos por dia, foi a mesma taxa de contaminação de 2 semanas atrás, o 2,2. Então, a gente vai considerar esse alfa 2,2 nessa semana e esse alfa 2,2 nessa semana. Então, a primeira coisa que eu queria observar, a primeira não, porque eu observei um monte de coisa, mas em relação aos alfas, ele está dando uma aumentada. Embora os casos estejam mais ou menos aqui num período grande de estabilidade no número de casos, eu queria observar que a taxa de contaminação está aumentando. O que significa a taxa de contaminação aumentando? Significa menos cuidados pessoais. Isso é um fato. A gente está, como país, na média, descuidando do Covid-19. Cada um de nós está cada vez tomando menos precauções. Pessoal, a gente precisa chacoalhar, acordar. Não, o vírus não acabou. Tá certo que tem regiões onde o vírus está muito, muito menor. Mas tem outras regiões que o vírus está aumentando. Tá vindo segunda onda em alguns lugares localizados do Brasil. Muita gente me pergunta se vai ter segunda onda no Brasil. E eu respondo, no Brasil, como um todo, eu duvido muito que tenha uma segunda onda. Mas localizadamente podem haver segundas ondas. Então, tomem cuidado, até para a própria saúde de vocês, né, gente? Então, a taxa de letalidade não, a taxa de contaminação
está aumentando, embora os casos estejam aqui mais ou menos estabilizados, as taxas de contaminação estão mais ou menos altas. Seria bom a gente voltar aqui para um patamar de alfa igual a 2, o que seria o mais razoável. Mas enfim, se o alfa na semana que vem continuar em 2,2, ou seja, se a média dos nossos cuidados continuar mais ou menos a mesma, a gente vai baixar um pouquinho de 20 mil casos por dia. Eu estou torcendo que logo a gente tenha uma média aqui abaixo de 20 mil. O alfa teria que ir para 2,3 para a gente continuar com uma média de 20 mil casos por dia. Espero que isso não aconteça. Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouquinho essa média de novos casos por dia nas próximas semanas, né? E se o alfa baixar para 2,1, 2,0, melhor ainda, a gente vai ficar mais baixo do que 18 mil casos por dia. Então, semana que vem, se a gente cumprir essa meta, digamos assim, de alfa igual a 2,2, a gente chega aqui com mais 129 mil casos e chega a 5.939.000 casos de Covid-19 confirmados no final da semana que vem. Então, não é semana que vem que a gente vai chegar a 6 milhões. Provavelmente na semana do dia 27 a gente vai passar de 6 milhões, mas provavelmente não vai ser até o dia 20. Projeções para a próxima semana, então, que eu já falei, aqui tem as projeções de todos os dias, usando alfa 2,2 e isolamento social de 34%. Eu não vou fazer a análise de erro da semana passada, porque afinal, semana passada teve uma grande discrepância aqui, então a gente não conseguiu mesmo fazer uma projeção muito boa, enfim, os dados estavam muito fora da realidade, então deu um erro bem grande, mas enfim. Vamos lá, vamos continuar observando os dados dessa semana. A gente está com 5.267.000 recuperados, o que está arredondando dá 91%. Claro que, de novo, tem que salientar, nem todos se recuperam 100%. Muitas pessoas estão ficando com sequelas, inclusive jovens, pessoal. Então, tomar cuidado, que se recuperar não significa ficar 100% saudável. Casos ativos, claro, como semana passada tinha dados muito abaixo da realidade, semana passada tinha tido uma queda nos casos ativos e agora voltou a subir os casos ativos. Mas, se a gente olhar no longo prazo, a gente ainda está com uma tendência de decrescimento dos casos ativos. E os óbitos, bem, essa daqui é a melhor notícia de hoje. A taxa de letalidade, lembra que eu comemorei quando eu tinha chegado a 2,9%? E eu falei que podia ficar umas 4 semanas em 2,9% e a gente podia começar a ver 2,8%? Tá aí, 2,8%, taxa de letalidade de 0,1 em 0,1. A gente vai vendo que os óbitos estão diminuindo. Aqui a gente teve um aumento muito leve, uma flutuação da semana passada para essa semana, mas também por causa do sistema, né? A gente sabe que tinham óbitos na semana passada que também não entraram nessa semana. Então, bem razoável e muito bom que mesmo com um represamento, a gente não chegou a 3 mil óbitos nessa semana. Isso daqui é uma coisa realmente muito boa e, que nem eu sempre digo, é o que a gente quer ver. A gente quer ver os óbitos diminuindo, a gente quer ver cada vez mais vidas sendo salvas, menos vidas sendo perdidas por causa dessa doença horrível, né, pessoal? Bem, hoje é dia 14 de novembro, amanhã é dia 15 de novembro, tem eleições. Então, eu já falei no vídeo de ontem, mas o vídeo do Brasil, mais pessoas observam, né, assistem. E então, aproveitar para dar aqueles informes de utilidade pública. Não esquece de levar a caneta, levar a sua própria caneta é uma questão de segurança. Eles estão dizendo que não vai ter caneta para utilizar nas sessões, mas acho que vai ter. Só que leva a tua caneta para não ficar passando a mão numa caneta que todo mundo está usando a mão. A gente não sabe quem é que vota na mesma sessão que a gente, não sabe quais são os cuidados que essas pessoas estão tomando. Segunda coisa, usa a máscara, isso é o mais essencial. Terceira coisa, se puder ter aquele face shield, né, é uma boa. Eu sei que é um pouquinho de precaução demais, às vezes parece, mas não é demais. É sempre bom ter mais segurança, principalmente se é grupo de risco. E por falar em grupo de risco, aquele horário das 7 às 10 da manhã é preferencial para pessoas do grupo de risco, acima de 60 a 65 anos. Então, se tu é grupo de risco, considera aí nesse horário, onde com certeza vai ter
menos muvuca, menos coisa, porque é um horário preferencial. E se tu não é grupo de risco, faz o favor, vai depois das 10 da manhã. Tem das 10 da manhã às 5 da tarde ainda, para o pessoal que não é grupo de risco ir votar. Então se organiza que tu consegue não ir nesse horário que é preferencial para o pessoal do grupo de risco, tá, gente? Enfim, mas era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, qualquer coisa deixa nos comentários. E, por sinal, muito obrigado aí. Semana passada, que nem eu disse, o pessoal que comentou, que me contou, realmente estava esse negócio dos sites talvez sendo hackeados, de algumas secretarias não estando conseguindo atualizar os dados dia a dia, que nem sempre fazem, e por isso que deu aquela discrepância, aquela mudança nos dados. Mas parece que essa semana já normalizou, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.